Olá, internautas, é um prazer estar com vocês novamente no Soberania Nacional, aqui na AltV, a primeira televisão na internet no Brasil. Hoje estou com duas pessoas muito preciosas e a gente vai falar de saúde, né? A Silvia coordena um programa de tabagismo no Hospital HCOR e o Dr. Ricardo Narras coordena o setor de ortopedia esportiva no Hospital 9 de Julho. E a gente tem muito para falar aqui, para desmistificar, inclusive, porque tem muita lenda nas duas áreas, eu diria. Então, Silvia, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite de poder falar um pouquinho sobre tabagismo para vocês. Não, eu acho muito importante, muito importante. Dr. Ricardo Narras, um prazer recebê-lo aqui também. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. E a gente vai falar um pouco de medicina do esporte, além da traumatologia esportiva. E sobre alguns problemas também, né, que vem por trás. Eu, como sou ex-esportiva, né, ex-esportista, joguei vôlei muitos anos, hoje brinco, né, e sou fumante, acho que eu não posso negar isso. Vai sendo muito interessante aqui hoje o nosso bate-papo. Silvia, conta pra gente desse programa que vocês têm lá de capacitação de formadores para intermediar essa campanha anti-tabagismo nas comunidades, é isso? Na verdade, nós temos duas áreas de atuação no tabagismo. Nós temos uma área que faz os tratamentos para cessação, então nós atendemos pacientes que procuram serviço para parar de fumar. Isso nós já fazemos há 20 anos que eu trabalho com isso lá no hospital. E temos, juntamente com o Ministério da Saúde, através dos projetos de filantropia, porque o Hospital do Coração é um hospital filantrópico, um projeto de capacitação de profissionais das UBSs e do Núcleo de Saúde da Família para levar as informações para que essas pessoas possam já tratar o fumante na primeira porta de entrada, que é a Unidade Básica de Saúde. Então, esse é um trabalho muito interessante que nós já estamos desenvolvendo já há mais de um ano, capacitando 1000 profissionais da prefeitura e que vão replicar isso para outros profissionais, para os agentes comunitários, para a gente ajudar as pessoas que querem parar de fumar. E tem crescido muito, né, as pessoas que buscam parar de fumar? Sim, nós temos tido sempre uma procura maior, nós temos tido inclusive a cada lei que nós temos aprovada, como recentemente foi uma agora no dia 31 de maio, com o aumento dos impostos, que a campanha mundial do Dia Mundial Sem Tabaco foi o aumento dos impostos. Então são todas medidas que contêm mais o fumante, que faz com que o fumante busque ajuda e que tem feito, inclusive, a nossa prevalência diminuir. É um processo de conscientização, né? Sim, com Mas certeza. agora eu vou te provocar, porque eu acho que é isso que importa, né? Esse aumento do imposto no cigarro, ele não é discriminatório? Porque aquele que pode vai continuar, não vai afetar aquele que... E você vai afetar as camadas mais pobres? Na verdade, não tem um sentido de discriminação, o sentido mesmo é de contenção. Isso até é exemplo de outros países, nós temos outros países, não só Estados Unidos, como vários na Europa, onde você vai verificar que o preço do cigarro, de um maço de cigarro, varia de 15 a 20, 25 reais, dependendo do lugar. Em Nova York já está valendo $40, se não me falha a memória. Então, justamente por quê? Porque o imposto que eles alegam receber da venda do cigarro é uma ilusão achar, por exemplo, que esse imposto vai reverter em saúde ou em outras coisas para o governo, porque o que você ganha em imposto, você gasta 3 vezes mais, e isso já é estudado, inclusive pela OPAS, você gasta 3 vezes mais tratando doenças tabaco relacionadas. Eu tenho certeza absoluta disso. E o que vai acontecer? A pessoa que provavelmente não vai conseguir comprar o maço inteiro, vai acontecer o que a gente já sabe que acontece, ele vai comprar por unidade. Então, o que nós temos que trabalhar são comportamentos que sejam saudáveis e não comportamentos ruins. Ajudar essa pessoa a parar de fumar. Vi uma reportagem esses dias, inclusive, acho que em outra emissora, sobre o plantio do cigarro.
e a questão da troca da cultura. Então, isso são coisas que são previsíveis na Lei Mundial de Controle do Tabaco, que é a Convenção Quadro, e que nós temos que estar trabalhando gradativamente para poder suprir essas situações. É um trabalho a longo prazo, a médio e longo prazo, mas de forma nenhuma pretende discriminar, mas sim conscientizar e talvez fazer a pessoa parar para pensar se não valeria a pena ela parar de fumar. E o que ele economiza, né? Nós fazemos essa conta também. Não, eu tenho né? certeza absoluta que outro dia eu vi um rapaz entrando num bar, eu estava tomando um café, e ele pedindo um cigarro. Sim. E aí o rapaz lá do balcão falou que era R$2. Eu fiquei assustada, Eles porque vendem por R$2 unidade. para um cigarro é Exatamente. muito caro, né? Uhum. Esse menino com mais poderia, né? Então, assim, ele no fundo ele está sendo lesado. Tudo bem que ele está Sim. poupando a saúde, mas ele não tem essa consciência e traz uma revolta, Uhum. não é? Sem a explicação, ele fica revoltado. Talvez faltasse uma campanha educativa nesse sentido do governo. É que assim, a pessoa, o cigarro ele está realmente muito mais ligado à condição de pobreza no mundo do que à condição de pessoas diferenciadas. E ele ajuda a pobreza a aumentar, inclusive, ou ajuda você ter pessoas em condições ruins. Por quê? A pessoa que compra um cigarro por R$2, ela está deixando de comprar o leite. Com certeza. Ela está deixando de comprar o pão. Sim. Ela vai adoecer, ela vai deixar de ser produtiva. Então, é isso que nós tentamos, quando nós trabalhamos com os fumantes na atenção básica, é também explicar isso para eles. Que tem esse outro lado do tabagismo que geralmente o fumante não pensa. E que para ele deixar de fumar é importante ele saber disso. Você tem razão. Então, acho que toda essa condição é o que nós trabalhamos na capacitação. A gente só não ensina a parar de fumar, como eles fazem parar de fumar. A gente ensina isso. O que o cigarro traz, o que ele acomete, porque é isso que ele tem que levar de informação para essa população que ele vai tratar. Agora, eu percebo que essa juventude, 2 décadas vai abaixo da nossa, o fumo é muito reduzido. Já reduziu bem. Eu tenho 3 filhos, nenhum deles fuma. Sim. Os amigos também é difícil. A gente percebe essa diminuição, Houve uma né? diminuição, com certeza. Isso é muito bom. E isso é produtivo, é esse o nosso foco. Como eu comentei há pouco lá com você, nossa prevalência já diminuiu para 11%. Então, o que quer dizer isso? A Explicando para os prevalência nossos... é o quanto nós temos de fumante acima de 18 anos no nosso país. Então, é feito um estudo pelo Vigitel, que é um órgão que faz um levantamento telefônico no Brasil todo, e isso é feito anualmente. Então, o Vigitel 2013-2014 trouxe um dado que nós temos da população acima de 18 anos, 11,2% de fumantes, o que é muito bom, já caiu bastante perto do que nós estávamos prevendo. Nós prevíamos uma queda de 12% para 12% em 2015, estamos em 11% E quanto 2014. era, só para a gente ter uma ideia? Antigamente nós tínhamos quase 40% de fumantes, se você fosse pensar há 20 anos atrás. Entendi. Isso vem caindo, a prevalência vem aumentou caindo. bem a população. Exato. E caiu, muito bom. E assim, o Brasil é um país modelo, não só em implementação de leis de controle do tabaco, mas em tratamento perto do que o mundo consegue fazer. Nós não fazemos tanto, mas perto do que o mundo faz, nós fazemos muito em termos de tratamento através do INCA, que é um órgão do Ministério que tem uma abrangência nacional, e através de outros serviços que tratam os fumantes e que têm os projetos aí como nós temos de capacitação. Nós seguimos muito o modelo dos Estados Unidos, né? Porque Sim. na Europa a coisa ainda está muito longe de chegar. Né? Mas seguindo um pouquinho mais o modelo americano, mais especificamente até Nova York, que é um modelo para nós, né? Realmente a gente tem um avanço muito grande aqui no Brasil em relação a isso. E também aumentou o número dos nossos esportistas ou ainda não, doutor Ricardo? Eu acho que a conscientização da atividade física regular como um benefício para a saúde aumentou e aumentou bastante. Eu estava aqui imaginando, né, quando a Silvia falou sobre os 40% de fumantes antigamente, eu acho que vai muito do espelho que se tem, né? Nós crescemos, eu cresci vendo galãs, meus astros, meus heróis fumando. Sim. Então era muito mais fácil eu recorrer ao fumo. E a gente agora tem o outro lado, que são a atividade física,
tem a época das artes marciais, então o jovem ele começa a se espelhar. E o jovem é um indivíduo que ele vê a morte muito longe, né? Para ele isso não existe. Né? Ele olha para uma pessoa de 40 anos e acha que aquela pessoa é velha. Né? E hoje, eu já um pouquinho mais de 40 anos, sou um ex-fumante também, porque eu peguei aquela época em que fumar era importante. Era chique, né? Chique. Não, e você tinha um companheiro numa festa, né? Sim. Quem é o adolescente que não é um indivíduo introvertido, tímido? A maioria. Né? Eu lembro que eu usava o cigarro para abordar uma garota. Sim. Então elas dificilmente elas fumavam, depois elas passaram a fumar também. E era uma relação social importante naquela época. Mas infelizmente eu observo que hoje o jovem substituiu aquele cigarro nosso pela bebida. Pois é, né? Já tem essa questão. E esse é meu medo, que você... E o jovem que vê o atleta na televisão, ele vê o atleta muito bem realizado, porque ninguém conta a história de pobreza, todo mundo conta a história de sucesso. Claro. Ele começa a querer aquele sucesso também. E aí também ele acha que drogas vão ajudá-lo. Anabolizantes. Isso. E que a atividade física também não precisa ser regrada. Né? Que a atividade física é o famoso tudo de bom. E não é assim. Ela tem as suas regras também. O senhor tocou dois assuntos muito interessantes, mas e eu vou abordar os dois. Esse jovem que está vendo esse esportista na televisão, ele está vendo aqueles 1% que ganham muito dinheiro e são muito bem-sucedidos. Né? A mídia não mostra a dificuldade de todos os outros. Isso não pode causar uma frustração nessa meninada que hoje em dia só quer ser jogador de futebol? Há pouco tempo atrás eu vi uma estatística na cidade do Rio de Janeiro que os jovens não estão procurando empregos, eles não querem trabalhar e não querem estudar. E eles têm, assim, como profissões de preferência, jogador de futebol e pagode. Então, funk, né? O funk, o punk. Pagode, isso, eles querem... esse é o objeto deles. Por quê? Pelo sucesso obtido. Exatamente. Agora, o outro lado da moeda ninguém conta. Exatamente. Né? Ninguém conta como um atleta... Agora, recentemente, morreu um jogador de futebol, o Washington, que jogou no Fluminense, uma doença degenerativa. Tem estudos que mostram a associação de alto rendimento com doenças degenerativas. Pelo esforço que obriga o corpo a ter. Pelo tempo em que você mantém essa alta intensidade de trabalho. Né? Então, isso ninguém conta. Né? Claro que existem Ferraris na garagem, tudo isso. Mas por pouco tempo, talvez. E eu acho o seguinte, eu encaro a atividade física regular como um coadjuvante para o tabagismo. Eu ia falar isso. Não, né? Mas evitar o tabagismo. Não, eu dou depoimento. Quando eu não consigo fazer atividade regular no esporte, eu sinto o reflexo do cigarro na hora. Mas é imediato. Não é? Claro que se eu tirasse o cigarro ia ser muito melhor. Mas se eu não faço essa atividade, nossa! E a atividade física, ela ajuda muito na cessação. Então, uma das coisas que nós orientamos quando faz a cessação do cigarro é ter algum tipo de atividade. Nem que seja só fazer a caminhada frequente de 2 a 3 vezes por semana, como o senhor falou, como uma rotina. Isso. Né? Agora, eu só queria comentar uma coisa que o senhor falou em relação ao jovem. O que me preocupa muito é que o jovem hoje, como ele é mais imediatista, eles não têm aquela percepção de que para chegar ali, naquele sucesso, ele tem um caminho para percorrer, né? E além disso, não são todos que vão chegar. Mas eu acho o seguinte, a gente tem época de Copa do Mundo, o Neymar tem 22 anos de idade, né? Eu tenho 60 anos. O que você prefere? Ser um médico de 60 anos que já está com a vida relativamente feita ou um Neymar com 22 anos, né? Morando na Espanha, com o carro do ano, com a garota da televisão ao seu lado, né? Então, eu acho que
é complicado. É muito complicado. Por isso que eu acho que falta informação, porque quantos Neymars vão ter? Não é? E a frustração que esse jovem vai sofrer com todos os problemas psicológicos por não conseguir ser esse super-herói. E eu falei, o senhor como médico, que inclusive dá aula, né, tem contato com os estudantes da medicina, todos querem ser quem? O Calil. Que está na mídia, que está ganhando dinheiro com as autoridades. Né? Mas a gente vê as subespecialidades dentro da própria ortopedia. Né? Até pouco tempo atrás era o joelho que todo mundo queria fazer. Hoje é coluna, porque os materiais de implante... Está todo mundo virando um... A tecnologia chegou na coluna recentemente. É verdade. Ninguém faz, é um campo muito aberto. É verdade. Então, independente do seu gosto, você acaba optando por alguma coisa que seja comercialmente mais Outro atraente. dia eu ouvi dizer que não tem mais quase pediatra, né? Que ninguém mais quer fazer pediatria. Porque eles não têm procedimentos. Do mesmo jeito que o clínico geral sumiu, ele só ganhava na consulta. Sim. A consulta é muito mal remunerada hoje em dia, pelos convênios, por tudo. Né? O pediatra também está caminhando pelo mesmo lado. E existem especialidades que acabam se confundindo com outros. Certo. Como o médico da família, por exemplo. Ele começa a preencher o lugar do pediatra, do clínico. Né? Ele é aquele indivíduo de primeira escolha. Né? Certo. É difícil. Mais uma pergunta para o doutor Ricardo. O senhor falou das artes marciais. Dentro do contexto do corpo humano, não são violentos demais? Porque eu vejo aquelas lutas, né, de UFC, sei lá o que. Eu fico horrorizada. E aí eu lembro daquele nosso jogador de boxe, né? Que hoje já está com Alzheimer desenvolvido, não é isso? O Maguila. Maguila. Né? Maguila. Isso é imaginação minha ou é real? Não, é real sim. Né? O boxe, ele é um esporte em que você busca nocautear o seu adversário com golpes que tem que ser da cintura para cima. Nossa. Então, a cabeça é o lugar mais fácil de você nocautear alguém. Então, o objeto do boxe é esse. É um jogo, é uma arte nobre, tudo isso. Assim, de uma maneira geral, essas pessoas elas procuram o esporte como profissão. Então, o Maguila, por exemplo, é um profissional do boxe, é de Joffre, tudo isso. Agora, o esporte boxe, dentro de um contexto, ele pode ser interessante. Não as pancadas, mas o gesto em si. As artes marciais também. E assim, a gente não constrói um corpo com o esporte, a gente constrói com atividade física regular. E o esporte ele é um complemento. Então, o futebol dos solteiros e casados de domingo, ele é melhor jogado por aquele que treina na semana inteira. Claro. E ele é melhor infartado para aquele que não faz treina. nada, que está gordinho, que encheu a cara, comeu carne, vai jogar futebol e morre. Então, sabe, é muito... para a gente ter uma ideia de comparação. Sabe qual é a fratura mais frequente no futebol? Não tem ideia. Dos ossos da face, por causa das cotoveladas. Nossa, Então, é uma sabia agressão que não é prevista, é prevista como falta. Então eu volto a perguntar. Se no esporte o problema são os ossos da face, quanto que um crânio aguenta de pancada Então, para não ter problema? Não aguenta. Eu sou editor de uma revista científica da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e a gente tem acesso às outras publicações. Então, os consensos mundiais sobre traumatismo, concussão, eles começam afastando o atleta por uma semana, dependendo do tipo de concussão, que é o trauma cerebral. E se ele tem um desmaio com perda de memória, ele chega a ser afastado definitivamente do esporte. O problema é que você invade num direito individual. Então, se o médico fala, olha, você não pode mais tomar nenhuma pancada. O problema não é dele, é meu. Ele emitiu uma opinião técnica. Sim. E quem vai escolher se vou tomar pancada ou não sou eu. Sim, com certeza. É isso. Que é o livre-arbítrio. Exato. Exatamente. Não Eu tenho poder sobre o meu corpo.
Então, Literalmente. do ponto de vista médico, eu só posso avaliar e aconselhar. Agora, há estudos que comprovam, nesses casos, uma maior incidência de doenças degenerativas? Então, começa-se a olhar, porque são os antioxidantes, aquelas, né, o oxigênio na relação com o envelhecimento, tudo isso. Então, quando você tem uma atividade física muito intensa por um período muito prolongado, você começa a destruir coisas. E se você não dá o tempo necessário para que as coisas sejam refeitas, todos os tecidos, à medida que a gente anda, trabalha, eles são gastos, né? E o sono, o repouso foi feito exatamente para isso. Você entra num ciclo, né, dentro do seu corpo que vai remover tudo que está estragado e colocar tudo que está novo. Se você não der esse tempo, você começa a produzir doenças, que é o que a gente chama de overtraining, né, que é o treinamento em excesso. Intensivo. E na traumatologia, o overuse. Então, eu tenho fraturas por estresse, o osso quebra, porque você não deu tempo do osso tirar o que estava estragado e recolocar o que estava bom. Fratura por estresse, ela e não é só no atleta de alto rendimento. Naquele indivíduo que começa a correr, por exemplo, para parar de fumar, se ele não respeita as regras, ele vai ter uma doença que vai obrigá-lo a parar de correr e vai facilitar a volta para o tabagismo. Por isso que num treinamento de musculação, recomenda-se aquela interrupção, pelo menos de 24 horas, para que o músculo consiga se refazer. Então, cada modalidade tem o seu tempo de recuperação. O futebol são 3 dias. O vôlei você pode jogar de manhã e de noite, por exemplo. Porque o tipo de movimento que você faz, ele tem uma recuperação muito mais rápida. Né? Agora, para fazer tudo isso, o importante é a gente conhecer o atleta ou o indivíduo candidato a parar de fumar. E aí eu vou prescrever o exercício, que é o que a medicina faz, que é o que a gente faz lá no Hospital 9 de Julho, dentro da coordenadoria que eu exerço. E que é o que a gente aconselha na sociedade. Então, voltando, né, a gente vai voltar lá para o médico de família, não é, Silvia? Sim. Que conhecia até se o seu gato estava machucado ou não. Exatamente. Eu acho que é fundamental, quando a gente orienta, faz uma orientação, o ideal é que tivesse realmente uma orientação do médico em relação ao exercício. A parte nutricional também é fundamental, porque senão ele começa a trocar cigarro por comida. Então é interessante uma orientação da nutricionista, que nem sempre a gente conta com, às vezes nem com o médico, imagine com outras especialidades, né, para poder ajudar a gente. Mas... você falou da alimentação, né? Eu conheço uma pessoa que fez um tratamento para parar de fumar e haviam alimentos que ele deveria evitar. Geralmente nós orientamos, né, até isso tem alguns estudos que a própria nutricionista também troca muita ideia conosco. Tem alguns estudos que falam que alimentos mais gordurosos, alimentos à base de massa, ou o próprio chocolate, são alimentos que chamam mais a pessoa, que despertam mais a pessoa para a vontade de fumar. O chocolate? O chocolate, porque inclusive o que acontece? A gente sempre fala, parou de fumar, evita chocolate, evita doce. O doce em si, o açúcar, faz liberação de serotonina. Então, quando a gente para de fumar e a gente sente aquela falta e não pode fumar, a tendência é buscar um doce ou um chocolate ou alguma coisa, porque vai dar uma substituída. E por isso que engorda. Por isso que engorda bastante. E às vezes chama o cigarro, que nem a bebida alcoólica, o café. Então são coisas que, dependendo da pessoa, nós temos que falar, olha, para por um período. Tem pessoas que conseguem ter muita percepção, então tem gente que fala, olha, parei de tomar café por um período, parei de beber por um período. A pessoa aprende a se controlar, porque ela começa a conhecer o perfil que ela tem de fumante. E é muito com isso que nós trabalhamos. Se ele se conhecer, ele consegue saber onde ele vai agir para se controlar. Ou seja, a premissa é a vontade da pessoa. É a vontade e o conhecimento sobre a situação. E com jovens também, vocês atuam menores de idade? Porque você frisou muito os 18 anos, isso, né? Por quê? Porque tem também alguns estudos em relação ao jovem. O jovem já é mais difícil de você abordar para tratamento, é mais difícil de procurar o tratamento. O que nós podemos fazer com o jovem hoje é fazer campanhas preventivas, fazer o alerta, fazer coisas que levam à informação.
Porque o jovem é aquilo que o doutor Ricardo falou, o jovem sempre parte do princípio que não vai acontecer com ele, está longe, que ele não vai morrer se ele fumar um pouquinho. O problema é que ele fuma agora e ele fica dependente em 3, 4 meses, aí ele não consegue parar, então ele não tem essa percepção a médio e curto prazo, ele está pensando que lá na frente pode ser que ele pense em parar. Então, Ou nem pensa. ou nem pense. E hoje tem algumas questões, existe a propaganda subliminar que leva o jovem a fumar, existe, por exemplo, o que nós temos aí o narguilé. O narguilé é amplamente divulgado, falando que você pode usar, pode fumar, o jovem fuma, tem pai que compra para o jovem fumar em casa achando que não tem perigo, e ele é tabaco do mesmo jeito e dá doença. Uma sessão de 1h30 de narguilé equivale a 100 cigarros fumados em quantidade de nicotina. Explicando para o nosso internauta, o que é o narguilé? O narguilé é aquele vidro comprido que parece uma garrafa. Aquela coisa lá, que toda é mística, utilizada né? muito pelos árabes, né? Que põe aquele carvão, põe o Ela fumo se equipara a perfumado. 100 Exatamente, foi cigarros? feito um estudo por um pesquisador do Rio Grande do Sul, logo que saiu o narguilé, a febre do narguilé aqui no Brasil, e uma sessão que dura 1h30, você fumando, enfim, equivale a 100 cigarros fumados em quantidade de nicotina. Né? Eu tô pasma. E tem pai que compra narguilé porque acha que vai fumar em casa, não é perigoso, tem perfume, tem cheiro de fruta. Então, assim, é informação, é conscientização, né? Eu já tive jovens em pesquisas que nós fazemos com a SBC, em escolas, que o jovem falou, olha, eu já sou viciado, já sou dependente de narguilé, porque meu pai comprou para fumar em casa. Então, eles associam muito o que você falou agora há pouco, que é importante, o cigarro, o narguilé ou qualquer outro tipo de fumo, a bebida alcoólica. Exatamente. E quando você fuma e bebe, você fuma muito mais, porque o álcool elimina mais rápido a nicotina do organismo, você tem que repor nicotina. Então é muito complicado. E eu lembro, quando eu jogava vôlei, o cigarro era muito próximo do esporte, né, naquela época. Sim, né? Dália, né, do cigarro. E hoje, para mim, fica muito nítido que o jovem que realmente pratica esporte, ele tem aversão, né, ao cigarro. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E ao contrário, o jovem que fuma, ele não quer saber, então virou antagônico, né? Viraram tribos, né? Guetos, né? Isso exatamente, mesmo. É um negócio interessante. A gente percebe isso que a Silvia comentou em consultório com o jovem que quer ficar bombado, saradão, saradão. E ele não se conforma quando você conta para ele que a genética dele é aquela, não é do Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger se fez de outro jeito. E é bem aquilo mesmo, convencer o jovem. Ele não aceita a limitação. Não, e você coloca para ele, olha, você pode ter um câncer de fígado e morrer. E ele mesmo assim, ele olha para a mãe, porque normalmente eles estão acompanhados dos pais e tal. E a mãe, geralmente, isso, doutor, conta para ele como é que é. E a gente explica exaustivamente, causa dependência, deixa mais agressivo, faz isso, faz aquilo. Nossa. Mas é tão longínquo o dano do anabolizante também? Eu achei que fosse mais imediato. Ele tem os imediatos, mas tem os Fale a um longo pouco, prazo. Fale um pouco para o nosso internauta dessa... O principal, bom, ele faz hipertrofiar o músculo, isso é verdade. Mas ele causa uma dependência. Por quê? Porque você para de produzir o seu anabolizante. Então o organismo ele não sabe que você quer ficar bombado. Ele acha que tem excesso. Então ele vai parar de produzir, ele tem a taxa dele certa. Aí você cria a dependência, porque ele entra num determinado momento que ele não faz mais. Irreversível? Depende do tempo que você faz uso. Nossa. Exatamente. Então, a partir do momento que você parou de produzir, você precisa daquilo lá. Você continua injetando. E as doses começam a ser crescentes. Maiores cada vez mais. A agressividade é um dos primeiros sinais que aparece, né? O pessoal da psicologia sabe. Ela leva uma síndrome de abstinência. Né? Eu tenho pacientes que omitem, que usam,
E às vezes eu opero o joelho e saio andando no pós-operatório dentro da enfermaria e estrago a cirurgia. Nossa. A gente precisa conter e assim, e eu pergunto exaustivamente, falo assim, olha, não tenho nada contra, porque não sei o que, não adianta, eles omitem, eles escondem, são poucos os que admitem, né? E tem muitos que nem sabem que tomam, porque acham que estão tomando suplementos e dentro daquele suplemento tem. Nossa. Porque tem leis americanas que não obrigam a colocar tudo que você tem. Não, e lá fora você compra o que você quiser em qualquer farmácia, traz. Você compra pela internet agora. É. Depois o menino vai começar a perder cabelo, ele vai ter espinhas pelo rosto. E isso é algo rápido. Rápido. Agora, me preocupou o que o senhor falou. E a partir do momento que o organismo parar de fabricar definitivamente, de forma irreversível, aí começa a acontecer a atrofia da musculatura própria. Se você não usa, sim. Mas antes disso, ele deixou de ser reprodutor, porque vai ter uma azoospermia, para de fazer espermatozoide, né? Ele começa a ter uma involução dos genitais, então o menino, o pênis e a bolsa escrotal vão involuir, e ele chega ao ponto de inverter sexualidade. Então tem muitos bombados, claro, nós não estamos falando de coisas gerais, estamos falando de efeitos, que tem uma mulher ao seu lado bonita para atrair o homem. Então, isso é descrito na literatura. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com o anabolizante. Isso que a gente expõe para o jovem. Então, o anabolizante é uma droga mesmo. São hormônios, né? Hormônio de crescimento, testosterona. E nos Estados Unidos, o uso... E se te pegam com anabolizante e você não tem a receita, você é classificado como, como é que chama? Não é contrabandista, traficante, como é cocaína, qualquer outra droga ilícita. Entendi. Entendeu? Então, mas por outro lado, lá a gente vê muita gente bombada, então é muita gente que usa. Não sei te dizer, sabe? É difícil você fazer uma estatística dessa, né? Porque as pessoas dizem que elas estão bombadas porque elas usam suplementos lícitos e vão lá, carrega 100 quilos e tal. É uma coisa muito complicada você chegar nesse tipo no de... liame. Exatamente. Naquele liame. Exatamente. Agora, o que o senhor como médico falaria com essa moda dos exercícios para aumentar a perna, que a mulherada está fazendo, né? Porque a beleza é um conceito temporal, né? Então, hoje parece que esse modismo, né, das mulheres também serem bombadas nas pernas, no bumbum, essa coisa toda que está aí, essa mulherada que fica praticando, eu fiquei abismada, 400 quilos naquele aparelho de perna, todo dia, né? Certamente ela vai ter uma lesão muito séria, ou na coluna. Ela vai ter as suas consequências, né? Aquilo que a gente comentou. Por exemplo, existem provas nos Estados Unidos que você corre, vence quem chegar mais longe. De exaustão absoluta. E morre de insuficiência renal. Então, sabe, são provas que você vence quem chega mais longe. Então, os caras correm 5 dias. Nossa. Sabe, sem parar, tem paradinha técnica e tal. E já tem descrito, o Ironman dos Estados Unidos tem descrito óbito por causa disso. Então, assim, e é aquilo que você falou, né? Cada um tem liberdade de agir sobre o seu corpo. Então, você pode levantar 400 quilos? Pode. Agora, você vai ter uma artrose de joelho? A chance de ter é maior do que sem levantar os 400 quilos. Então, mas... uma hernia de disco. Então, mas eu acho que o que falta de esclarecimento, Silvia, é que ela não vai ficar com aquela musculatura o tempo todo. Ou ela mantém incessantemente, ou vai ter uma hora que para. Que vai parar. Exatamente. Aí ela vai parar e vai cair tudo, né? Porque... Exatamente. Vai ficar... Aí vem as plásticas, que tem plásticas de panturrilha, já plástica de coxa. Ai, nem você fale, injeta porque tem para silicona. menina, tem para menina. Exatamente. Isso é E muito aí complicado. é bem isso, a gente tem muita coisa, tem aparelhos que você faz exercício num ambiente de
pouco oxigênio, né, para simular altitude. Mas isso é 1 hora. E as outras 23 horas do dia você está num ambiente de trabalho e tal. Então, sabe, e dizem que isso melhora. Então, a ciência existem muitas lendas, não existem? E assim, acho que a gente tem sempre que pensar que tem uma questão que a gente discute muito, que tudo que é em excesso demais é ruim, tudo que falta demais também é ruim. Quer dizer, bom senso. O bom senso, achar um ponto de equilíbrio, né, um ponto certo de você fazer as coisas, porque é que nem você falou. O exercício mesmo, a gente que às vezes pratica alguma atividade e você para por um período, você sente isso, você fica mais fraca, você perde a tua resistência, quer dizer, então tem que ter a medida certa, né? Eventualmente, às vezes você fica doente, tem um problema, não consegue, você já sente uma diferença. Eu até queria perguntar uma coisa para o Dr. Ricardo, Pode se perguntar. puder. Eu ouvi também dizer, e isso até observei numa pessoa que eu conheço, que pratica muito a corrida, que diz que a pessoa que faz muita corrida envelhece, fica com aspecto mais envelhecido. Isso é uma realidade ou é uma lenda isso? Então, os corredores de longa distância, eles são finos, muito fininhos, muito magrinhos. À medida que a gente envelhece, você precisa fazer exercícios resistidos para manter um tônus muscular maior. E quanto mais pesado for o indivíduo, pior é o desempenho em corrida. Tá. Então, esse aspecto envelhecido é o aspecto do corredor de longa distância. Né? Eles são muito cavados, parecem desnutridos. Mesmo os profissionais, a gente vê nação silvestre, maratonas, eles são indivíduos muito secos. Né? Tem mulheres maratonistas que param de menstruar e tem o seu aparelho reprodutor suspenso, a capacidade de reproduzir suspensa por falta de gordura. Nossa. Então é um negócio, sério, é um negócio que você tem que ter esse bom senso, você tem que ter ter o equilíbrio. Exato. Né? E tem esse aspecto envelhecido mesmo. Até porque falta informação, né? Falta. É tudo falta de Você informação, Silvia. vocês estavam comentando mais cedo, eu lembro que quem diagnosticou a minha miopia foi o meu médico da escola pública que eu estudava quando eu estava no ginásio, no bom ginásio. Porque eu comecei a cair de nota, ninguém sabia por quê, e o médico é que me colocou no fundo da sala, falando, lê que está na lousa. Eu olhei e não conseguia ler. Agora vem aqui na frente, lê que está na lousa. Eu li e falei assim, pede para o seu pai levar você no oculista, que você tem problema de vista. Então, naquela época, a gente tinha um médico que passava, ele fazia uma avaliação a cada X tempo, que eu não me lembro. Sabe, eu olhava a coluna, era o médico da escola estadual onde eu estudava. Entende? Então, isso tudo é educação. Ensinava você higiene pessoal. Né? Antigamente, as doenças que matavam eram as doenças de saúde pública. Morrer assim, de diarreia e tal. Hoje é de qualidade de vida. Você morre por causa do colesterol, você morre pelo sedentarismo, você morre por qualidade de vida. Hoje falta que a gente, né? Exatamente. Hoje acho que o que está em pauta no mundo todo são as famosas DCNTs. Doenças crônicas não transmissíveis, que são as provocadas por vários fatores, os principais, sedentarismo, tabagismo, isso, o alcoolismo e a obesidade. Então, assim, são os principais que a gente vê. E que o mundo todo tem discutido isso. Saiu uma reportagem há pouco tempo que, se nada for feito, para 2020, 2025, nós teremos 37 milhões de mortes por doenças crônicas não transmissíveis. Então, isso é um dado impactante, né? E existe um movimento mundial, né, doutor, para a gente poder lidar com isso. Essas doenças, elas independem da genética e independem do médico. Exatamente. Sabe, você pode ter uma cidade em que você tem acesso ao médico, mas se você não tiver esse cuidado, você vai morrer do mesmo jeito. E vice-versa, né? Porque, falando do Brasil, as pessoas do interior têm uma medicina muito precária, mas elas têm uma qualidade de vida muito melhor que da metrópole, não é? E é fácil, né? Porque a longevidade no interior com qualidade, quando eu falo qualidade, é consciência, independência, é maior ainda, né? Não é isso? Eu acho que sim.
Mas também tem um outro dado que parece que no interior das cidades muito pequenas, a quantidade de fumantes e alcoólatras é maior. Você não tem grandes chances de diversão. E o tráfico também. E o tráfico também, porque você também não tem controle, né? Cidade no interior é muito comum isso. Eu observo que eu vou muitas vezes para cidade interior e assim, o que é cigarro, cerveja e churrasco. Isso. Né? E droga. Agora, mas assim, é o fim de semana inteiro isso, né? Come, bebe, dorme, come, as pessoas bebe, dorme. param nos bares para... chega, toma uma pinga e vai em frente. Exatamente. E o jovem na bebida. Por incrível que pareça, nosso tempo está começando a acabar mesmo. Eu queria fazer uma pergunta pontual para o doutor Ricardo. Aquele que quer começar a fazer exercício e o caminho é sempre aquela academia que entregou um folhetinho com oferta, né? Vou pegar essa que está acessível e tal. O que ele tem que fazer? Principalmente na questão da admissão. Ele precisa consultar o médico? Não, atestado médico. Passe algumas informações para o nosso internauta, que depois eu vou para a Silvia. O que a gente acha é que ele tem que sim passar por uma consulta médica. Essa consulta é uma consulta e não uma bateria de exames. Essa bateria de exames vai existir se o médico achar que isso é necessário. O médico da academia ou o médico particular mesmo, dele. ou do convênio, enfim, mas o médico não assistente. Aquele que está lá. Não. Ok. Não. E médico de confiança, vamos colocar assim. Né? O atestado médico, ele é pontual, como você falou, né? Eu posso atestar que hoje, agora, você está bem. Eu não sei se amanhã você não vai morrer atropelada ou, sei lá. Isso é impossível de dizer. Mas, como eu sou médico do esporte, eu consigo prescrever os limites da atividade. Cabe quem está do outro lado, lá na academia, saber interpretar. Eu não vou prescrever exercício, você vai fazer 100 abdominais, não é isso? Mas eu vou te dar os limites que o seu corpo está me mostrando naquele momento. E se você conseguir fazer aquela regularidade é a palavra para atividade física com qualidade e quantidade de vida, não vai ter problema nenhum. Então, assim, se vai fazer teste ergométrico, se não vai, se vai fazer ecocardiograma, se não vai, isso é uma decisão do médico. Do ponto de vista médico desportivo, às vezes a gente pede exames como o teste ergométrico para quantificar o movimento, não que ele seja importante para te avaliar a saúde naquele momento. Entendi. Então, são esses aspectos. E só para encerrar, aquela coisa do batimento cardíaco, não poder passar na hora do estresse do exercício 80% da batida, isso é válido para todo mundo? É uma regra? Depende do seu objetivo, não. Se você fizer um trabalho de força, por exemplo, vai levantar muito peso em pouca repetição, e aí é um trabalho de força, a frequência cardíaca vai lá para cima mesmo. Agora, se você quer um trabalho aeróbio, que é a corrida, se você elevar muito a frequência cardíaca, você não aguenta, é um trabalho de resistência. E aí você pode vir a lesionar, se você ficar na repetição. Você não consegue, você para. A lesão ela vem pelo volume, pelo conjunto todo da obra. Okay. É o volume de treinamento, que é a duração, frequência e intensidade. Entendi. Então você pode mexer em um e em outro. Agora, se o volume total for excessivo, aí vem a lesão. Se você fala, não, eu quero hoje fazer força para deixar meu músculo maior, não tem problema. Agora, se dentro desse amanhã contexto, não, né? Aí reveza. Na semana, o volume é que conta. Entendi. Entendeu? Doutora Silvia Cury, o que você tem a falar para os nossos internautas? Sejam os jovens, sejam os adolescentes e aqueles que fumam, né? Então, uma coisa que eu acho que é sempre importante é que quem ainda não começou a fumar, por favor, pense 2, 3 vezes antes de fazer isso, né? O cigarro não é sinal de você ficar mais velho ou mais bonito, ou você conquistar as pessoas, isso é muito relativo. Acho que até hoje isso diminuiu bastante, mas ainda tem gente que começa a fumar por algumas questões. Se você tem um problema emocional e aí o cigarro realmente diminui a ansiedade de uma forma que poderia ser trabalhada de um outro jeito, então procure perceber por que você está ansioso ou buscar alguém que te ajude a entender a tua ansiedade. Mas fumar também não vai ser a saída, né? Porque você só vai protelar o problema. E para quem já fuma,
É possível parar. Às vezes o fumante, ele não para de fumar, primeiro porque ele pode ter medo de tentar e não conseguir. E tem uma outra questão muito interessante, às vezes ele tem medo de tentar e conseguir. Porque quando ele consegue, eu já ouvi muito ex-fumante ou fumante em processo de parada falar para mim assim, eu tenho medo porque eu não sei quem eu sou sem o cigarro, né? E isso é muito forte. As pessoas às vezes integram tanto o cigarro na vida dele que fica na personalidade. Então, parar de fumar, isso é estudado. Quando você começa a fumar muito novo, é como se aquilo fizesse parte de você. Então, até o Dr. Rosenberg, que é um pneumologista já falecido, que estudou muito a nicotina, ele tem um livro em que ele fala isso. E isso é muito importante, você perde a tua referência se você não tiver o cigarro. Então, parar de fumar não é impossível, parar de fumar é possível, é difícil? Eu não vou dizer que não seja. Mas a pessoa, quando ela se determina, quando ela se prepara, quando ela busca ajuda, ela consegue. Como né? tudo na vida, né? Exatamente. E quando você para, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. O Dr. Ricardo está aí, já falou que é ex-fumante, eu tenho certeza que ele vai confirmar isso. Né? Você muda, né? Interessante, tem pessoas que falam, nossa, eu fiquei mais calmo, eu fiquei mais tranquilo, eu fiquei menos agitado, eu durmo melhor. Então tem ganhos muito positivos, sem contar a saúde, que você pode evitar mais de 50 doenças tabaco relacionadas. Então eu acho que é essa mensagem que eu posso deixar, gente, respeito o fumante, existe o livre-arbítrio, mas da minha parte, se eu puder ajudar as pessoas a pararem, é isso que eu mais gosto de fazer. E quem quiser procurar, pode ir lá no HCor, procurar o serviço? O nosso serviço, por ser um hospital particular, nós não temos um serviço ainda gratuito, a gente pretende ter, né? Se Deus quiser, um dia uma área que atenda gratuitamente, mas nós temos um serviço de atendimento. E de encaminhamento. E de encaminhamento também, quando a pessoa não pode, ou até eventualmente, se der, a gente até consegue tratar lá. Mas nós atendemos as pessoas que procuram, que querem parar, temos aí um número muito grande de pessoas que já pararam. Então, assim, realmente estamos aí abertos para poder ajudar as pessoas. Lá no centro do 9 de julho há também esse encaminhamento para quem não tem condições, uma orientação? Sem dúvida, a gente faz toda a parte de avaliação, de prevenção, e a gente trabalha muito com as doenças que se beneficiam da atividade física regular, desde das pulmonares, cardíacas, rim. Então a gente usa muito a atividade física como terapêutica, de apoio à terapia, né, de outras doenças, e é isso. Agora, só colocando uma última coisa, o maior ganho que eu tive parando de fumar foi o controle sobre mim mesmo. Isso sabe? É fundamental. E principalmente quando começou-se a impedir de fumar em ambientes fechados, aquela vontade de sair, aquele desespero de acabar uma reunião, chega, não quero mais. Deixou de ser escravo do cigarro, né, doutor? Exatamente. Esse para mim foi o maior ganho. Isso é muito bom. A última pergunta para cada um. Qual a sua maior realização nessa sua profissão? Olha, acho que a maior realização que eu tenho na minha profissão, e isso vale tanto para tabagismo como para pacientes, porque eu estou há 30 e tantos anos no hospital, 35 anos, e eu comecei atendendo pacientes de cirurgia de coração e acompanhando esses pacientes. Hoje eu faço um cargo de gerência, então não atendo tanto cardiopata, mais fumante. Mas, assim, acho que de toda forma, para nós, o que é mais gostoso e mais gratificante, que vale a pena tudo, todos os problemas que a gente pode passar, às vezes de trabalho, institucional, enfim, todas essas questões, é alguém chegar para você e falar, venci, consegui, que bom que a gente pôde chegar nesse objetivo, ou então receber, como eu recebi outro dia pelo Face lá, doutora, consegui parar de fumar, estou sem fumar há 3 anos, puxa vida, muito obrigada. Quer dizer, eu ganho, o mérito é muito mais dele do que meu, mas esse empurrãozinho que a gente dá, né, essa sementinha que a gente planta, essa orientação, né, dele se cuidar, dele se amar e ele conseguir receber isso e tocar para frente, eu acho que isso vale qualquer coisa. Muito bem, muito bem. Doutor, qual a sua maior satisfação na sua profissão? Olha, fazer aquilo que eu gosto mesmo, né? Eu acho que lá atrás a gente é obrigado a escolher a sua profissão muito cedo, né?
E verdade. sempre tem aquela dúvida se aquilo vai ser legal ou não. Na medicina você tem uma especialidade a ser escolhida e aí vem outra dúvida depois de 6 anos de faculdade. E hoje, com 60 anos, eu posso dizer que eu faço aquilo que eu gosto, da maneira que eu gosto, que eu quero. Tanto na área de educação, que eu tenho os meus residentes, eu dou aula, cursos de pós-graduação, como na área assistencial, em que eu posso transmitir aquilo que eu consigo estudar e colocar em prática dentro da minha profissão. Então, essa é a minha realização pessoal. Não tem nada melhor, né? Não, do que pra deitar mim, e dormir não. em paz, Nossa, não nem é? fale, Não. nem fale. Teu desejo para o Brasil, Silvia? Meu desejo para o Brasil é que a gente fique mais saudável em todos os sentidos. Todos, né? Todos eles. Doutor Ricardo? Muita saúde mesmo, né? E muita educação, sabe? Muita mão na consciência para a gente ter um rumo melhor do que a gente vem vendo ao longo desses anos. Se Deus quiser. Querido internauta, mais uma semana que vai se passar, semana que vem, Copa tá aí, vamos torcer, enfim, vamos lutar pelo nosso Brasil sem deixar de estar atento a tudo que está acontecendo em volta. Porque o Brasil continua andando, né? A gente vai parar um pouquinho só. Mas o Brasil é legal porque ele trabalha de noite, ele não para. Né? E a gente tem que estar muito atento para tudo que está acontecendo. Para a educação, para a saúde, para a economia, enfim. Não só para o futebol. Então vamos torcer sim. Vamos realmente que o Brasil ganhe a Copa, vamos comemorar. Mas vamos ficar atento a todos os acontecimentos. Né? A gente não pode deixar de ver, né? E de buscar informação. E não pode acreditar em tudo que está sendo falado. Vamos investigar, vamos apurar, vamos atrás. Né? Vamos nos tornar realmente donos da nossa liberdade, desde que com informação. Aí a gente vai poder realmente construir um Brasil melhor. Até semana que vem. Fiquem com Deus.